boa noite a todos e a todas. Nós somos os alunos da Universidade Federal do Tocantins e hoje estaremos aqui falando sobre o tema Extensão Universitária como contribuição ao acesso à justiça. O trabalho foi desenvolvido na disciplina de Meios Alternativos de Resolução de Conflitos, sob a orientação do professor João Aparecido Basoli, e o trabalho foi desenvolvido por mim, Rafaela Vitória Correia, pela Maria Eduarda Suite, pelo Douglas Vinícius Lima dos Santos e pela Giovana Celestino. Inicialmente, eu vou fazer uma introdução sobre o que é a extensão universitária. A extensão universitária é a ação da universidade junto à comunidade, que possibilita o compartilhamento do conhecimento de ensino juntamente com a pesquisa para que atinja a comunidade. Ou seja, para que a extensão universitária seja de fato efetiva, ela precisa, o conhecimento que os alunos vão desenvolver dentro da universidade, ele precisa transpor as paredes da universidade. Para isso, ela precisa atingir a sociedade. Se não houver esse conjunto, esse diálogo entre a universidade e a sociedade, fica inviável haver a extensão. Por isso que é fundamental que haja esse diálogo para que os alunos consigam promover uma transformação social dentro de uma situação, ao ver problemática, eles possam promover alguma modificação. Outra coisa que é válido ressaltar é que a política de extensão da UFT está pautada em 3 eixos principais, que é promover a cidadania, apoiar a diversidade étnico-cultural e promover a arte e a cultura. Esses 3 pilares é muito importante porque quando a gente vai com o projeto de extensão levar à comunidade, é importante que, ao aplicar o projeto, a gente respeite as diferenças daquela comunidade e a forma com a qual a gente vai passar o nosso conhecimento seja acessível àquela comunidade. Porque se a gente for desenvolver um projeto e a gente chegar lá com uma forma que as pessoas não compreendam o que a gente esteja falando, fica difícil. Então é importante haver esse trabalho para que a gente entenda a melhor forma de levar esse conhecimento para fora da universidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as legislações que regulamentam a extensão. Inicialmente eu vou falar sobre o artigo 207 da Constituição Federal de 1988, o qual versa da seguinte forma: as universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esse artigo aqui é muito importante porque disserta que a universidade ela tem autonomia para desenvolver a extensão da maneira que ela quiser, mas é indispensável que ela siga esses 3 pilares, que é pesquisa, extensão e ensino. Ela tem que estar em equilíbrio para que tudo se dê da melhor forma possível. E também temos o artigo 43, inciso 7, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei número 9.394, de 1996, a qual o artigo versa: promover a extensão aberta, a participação da população, visando a difusão das conquistas, benefícios resultantes da criação cultural, da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Esse artigo aqui eu vou voltar reiterando o que eu falei anteriormente, que é importantíssimo a extensão linkar alunos, que vai ser protagonista, de pegar esse conhecimento desenvolvido dentro da universidade e levar para fora, só que o papel também fundamental tem que ir a sociedade, que tem que ser a principal atingida com o projeto de extensão. Obviamente que o projeto de extensão ele vai promover benefícios tanto para a sociedade e o retorno para o universitário, porque a gente vai desenvolver muitas habilidades com o desenvolvimento desses projetos. E também temos o artigo 4º da resolução do CNE, número 7 de 2018, o qual versa que as atividades de extensão devem compor no mínimo 10% da grade curricular. Ou seja, com essa resolução passou a ser obrigatório a implementação nas universidades que 10% da carga horária seja cumprida. É obrigatório. Nós, alunos, não vamos sair daqui sem exercer essa grade. Mas também, além dessa resolução, temos também os projetos que são voluntários. Também é bem importante frisar, mais para frente eu vou falar um pouquinho, que permite você se voluntariar e tem as bolsas universitárias, que você fazendo parte, você consegue a remuneração para participar desses projetos. E é muito importante porque é um dos pilares da universidade que vai permitir que alunos que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica
consiga se manter na universidade, estudando, né, fazendo o nosso papel aqui dentro da universidade, estudando e ajudando, né, também com os projetos, que é importantíssimos e eu acredito que agregue muito na nossa trajetória acadêmica. Aí aqui a gente encontrou esse dado, ele não é tão atualizado, mas é interessante, que é a respeito das bolsas, que em 2021 tivemos 79 bolsas disponibilizadas. Dessas 79, 30 foram distribuídas entre projetos. Aí em 2022 tivemos um acréscimo, né, de 90 para 99, das quais foram distribuídas entre 64 projetos e 8 programas. E em 2023 tivemos 113 bolsas distribuídas entre presenciais e EAD, que de 2021 para 2022 tivemos um aumento de 25,32%, um aumento significativo. Em compensação, em 2022 para 2023 tivemos um aumento de 14,14%. Não foi um aumento muito grande, mas é um número significativo, porque demonstra que a universidade está desenvolvendo novos projetos e a adesão também dos alunos. Boa noite, meu nome é Maria Eduarda e agora eu vou abordar sobre a aplicabilidade prática da extensão universitária. A extensão universitária, ela desempenha um papel transformador ao promover essa interação, como foi dito pela Rafaela, essa relação, essa interação entre a sociedade e a universidade. É nesse cenário que as universidades elas vão ter a capacidade de aproximar o conhecimento jurídico das demandas sociais e esse vínculo entre a academia e os desafios que são enfrentados pelos grupos vulneráveis, ele vai criar um ambiente propício para construir soluções que sejam mais acessíveis e justas. Aqui nós podemos ter os projetos de extensão que são voltados à assessoria jurídica gratuita, educação em ambiente, em direitos e também a mediação e conciliação comunitária, que são exemplos de como a extensão ela pode atuar como um instrumento para promover a cidadania e a inclusão também. Aí eu coloquei aqui um pouquinho sobre o núcleo de prática jurídica. O núcleo ele é um espaço obrigatório de estágio, como a Rafaela disse, não vai ter como a gente fugir, né, escapar da extensão universitária em si, e o núcleo faz parte. Ele vai ser um espaço obrigatório de estágio que vai ser supervisionado de acordo com as diretrizes curriculares nacionais do curso de Direito, e ele surgiu em 1994 e é uma prática obrigatória. Os atendimentos geralmente são voltados para as causas na área da família, trabalhista e civil também. O objetivo aqui vai ser resolver os problemas de forma rápida, né, como eu disse, de forma acessível e mais justa, e consensual antes de judicializar. Então vai ter também uma transformação do estudante para um profissional, né, vai moldar, como a Rafaela disse, vai ser algo que nós vamos levar para o resto da nossa vida, que vai acrescentar muito nessa bagagem durante a universidade. Então é um meio de promover a cidadania e também a transformação social. E a atuação do núcleo, ela contribui para democratizar o acesso à justiça e também oferece serviços jurídicos que são gratuitos ou a custos reduzidos. A mediação e a conciliação comunitária. Aqui nós temos a atuação da justiça comunitária, que foi o tema, se eu não me engano, do grupo passado. A justiça comunitária ela tem um papel crucial porque ela vai trabalhar, né, para promover, para democratizar esse acesso à justiça. Ela vai permitir que a população em si ela atue diretamente na resolução dos próprios conflitos, né? É uma substituição do modelo tradicional do litígio pela autocomposição, como nós já temos estudado na disciplina do professor Basoli, e vem a ser métodos que são extrajudiciais da resolução do conflito, que vai buscar o diálogo entre as partes, né, para evitar essa judicialização. Porque muitas vezes as pessoas só querem, vou processar fulano, às vezes fala assim, com uma certa raiva, né? Tudo quer resolver na base do processo. Só que nós podemos ter essas relações que são consensuais para buscar um diálogo entre as partes e para evitar que tudo seja para o lado do judiciário em si. E aí também vai ter a participação de voluntários que são treinados da própria comunidade. Nesse contexto aqui somos nós, os estudantes, que vamos ser habilitados para solucionar essas desavenças. E com a criação da Resolução 125/2010 do CNJ e também pela própria Lei de Mediação, os métodos consensuais eles passaram a ser mais incentivados no ambiente acadêmico, fortalecendo o papel social da universidade em si. Aí nós vamos ter a desjudicialização e a pacificação social e a capacitação técnica dos estudantes também. A mediação e a conciliação comunitária, ela vai buscar promover a pacificação social, evitar a judicialização e também restaurar os laços de convivência de forma gratuita e acessível. Sendo assim, nós temos uma educação jurídica também, que é importante abordar aqui, que
antes, como eu disse, algo que era focado só no litígio em si, no processo, algo que o sucesso era medido como quem ganhasse uma causa judicial. Como o professor mesmo já disse, eu me recordo que alguma aula ele comentou sobre, que muitas vezes os estudantes, nós somos só treinados e ensinados a processar, a entrar com processo, sendo que nós temos esses métodos, né, esse caminho que poderia ser muito mais rápido e acessível para resolver essas demandas. Sendo assim, o papel do núcleo de prática jurídica e de mediação e conciliação comunitária vai além de prestar um serviço gratuito. Eles representam o futuro da educação jurídica no Brasil. É uma educação que não vai preparar o aluno, nós estudantes, apenas para os tribunais. Ele também vai nos capacitar como um verdadeiro pacificador social, digamos assim. Então, nós temos a união da teoria legal, da prática comunitária e da extensão universitária, que juntamente eles vão promover, né, vão influenciar na formação de profissionais que sejam tecnicamente excelentes, mas também, ao mesmo tempo, sejam socialmente humanos e ainda assim sejam prontos para construir uma sociedade que seja mais justa e consensual. Aí aqui nós colocamos alguns projetos de extensão que estão presentes na UFT. O primeiro projeto é a Incubadora Social, ela foi lançada no ano de 2023 e as atividades foram implantadas em 2024. Inicialmente ela estava voltada prioritariamente para as mulheres, só que aí as iniciativas eram com ações de oferta de atendimento que eram psicossociais, com equipes multidisciplinares capacitadas para isso, para pessoas em situação de vulnerabilidade social, e também a articulação de uma rede interinstitucional voltada para a atenção às pessoas em situação de rua. Boa noite, eu vou falar sobre os desafios e o futuro da extensão universitária. Para começar a entender o momento da extensão universitária, a gente precisa olhar para a realidade estrutural das universidades hoje. O primeiro grande desafio não é pedagógico, não é financeiro. Fazer extensão de qualidade exige deslocamento, material, infraestrutura e, principalmente, bolsas para os estudantes dedicarem tempo aos projetos. Com os cortes orçamentários que o ensino superior vem sofrendo nos últimos anos, manter projetos a longo prazo e garantir que eles não morram no meio do caminho é um verdadeiro teste de resistência. A extensão, muitas vezes, é a primeira a sofrer com a falta de verba, o que limita muito o alcance das universidades na sociedade. Além do dinheiro, nós temos dois desafios gigantes dentro da sala de aula. O primeiro é a curricularização da extensão. Como a Rafaela disse, é obrigatório por lei 10% da carga horária da nossa graduação tem que ser em atividades de extensão. Só que o risco é isso virar apenas uma burocracia, um preenchimento de horas para conseguir o diploma, perdendo a essência do contato com a comunidade, a verdadeira essência do projeto de extensão. O desafio atual é construir a dialogicidade, ou seja, a gente ir até a comunidade não só para ensinar, mas para aprender com os saberes populares, sendo uma troca de igual para igual. E para onde a extensão está caminhando com tudo isso? O futuro aponta para uma universidade muito mais estratégica e engajada. A tendência é que todos os projetos de extensão passem a ser alinhados com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A extensão do futuro deixa de ser apenas um projeto isolado de um professor e passa a ser uma ferramenta de inovação social. É usar o que a gente pesquisa nos laboratórios e nas bibliotecas para resolver problemas reais e urgentes na nossa região. Além disso, a extensão tem se firmado como um polo de defesa da democracia e dos direitos humanos, atuando ativamente nas brechas onde as políticas públicas do Estado não conseguem chegar. Para isso, como a Maria Eduarda citou, a gente trouxe alguns projetos de extensão aqui dentro da universidade mesmo, e eu vou sair um pouco da teoria e mostrar o futuro da extensão já acontecendo aqui na universidade. Eu vou citar a Rede de Cidadania e Direitos Humanos, que é um programa de extensão da UFT que promove os direitos humanos de forma itinerante no Tocantins, focando em regiões vulneráveis e carentes de políticas públicas. É um projeto que nasceu da parceria da Pró-Reitoria de Extensão, junto com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E o mais interessante, o RCDH, é que ele ataca de frente aquele desafio que eu citei antes, que é o de romper os muros da universidade. O projeto não fica só aqui no campus, esperando a sociedade bater na porta. Eles atuam de forma itinerante em 17 municípios do Tocantins, indo exatamente naquelas cidades e regiões onde o Estado tem mais dificuldade de chegar com serviços públicos. Mas quem que eles atendem na prática? O foco da rede é muito claro: proteger e dar acesso a direitos aos grupos que são historicamente mais vulneráveis, como, por exemplo, mulheres, comunidades quilombolas, a população LGBT, além de crianças, jovens e idosos. O projeto faz isso de um jeito muito inteligente. Eles usam uma ferramenta do Ministério chamada Observa DH, que é o Observatório Nacional dos Direitos Humanos. Com base nos dados desse observatório, os alunos e os professores da UFT ajudam as prefeituras
e os municípios a criarem políticas públicas reais para defender essas populações. Ou seja, a universidade está literalmente ajudando a desenhar o funcionamento das cidades. Eu trouxe um exemplo daqui de Porto Nacional, né, aqui do lado. É um exemplo muito prático e muito simples também. Aconteceu aqui e é uma das cidades atendidas pelo projeto. A rede identificou um cenário alarmante de violência contra a comunidade LGBT na região. E diante disso, o projeto do UFT se uniu à ABRAF, que é a Associação Brasileira de Famílias Homotransafiativas, e ao Movimento Coletivo de Mulheres da cidade, para criar um plano de contingência real contra essa violência. Eles ofereceram todo o apoio acadêmico, chamaram o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Secretaria de Segurança para sentar na mesa e agir na prática. Eu também vou trazer esse outro projeto de extensão que tem aqui na UFT, PED Saúde, Informação em Saúde Digital, que é um projeto em parceria do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde. É um projeto muito interessante porque não vai ter só alunos de direito. Vai ter alunos de direito, de ciência da computação, de medicina. Eu acho que essa integração entre vários setores dentro da universidade é uma troca muito bacana pra gente. Eu, particularmente, gosto muito de saúde, então acho que é uma área que eu me apego bastante. E um fator interessante é que esse projeto ele tem um podcast chamado Saúde em Rede UFT, que eles falam bastante sobre o SUS. Tem um aplicativo que está disponível tanto para Android e para iPhone, que possibilita as explicações, né? Como que funciona o aplicativo, as funcionalidades que tem dentro. Então, é bem legal o projeto deles. E quem puder dar uma olhada, é bastante interessante, gente. Eu também, futuramente, vou fazer parte do projeto. Indico também para quem, nas futuras, quando abrirem as inscrições, se inscrevam, porque é muito importante que a gente explore todas as oportunidades que a universidade nos dá. Boa noite, eu sou o Douglas e eu vou falar um pouco sobre a importância da extensão universitária para o acesso à justiça. Eu vou iniciar dizendo que a extensão universitária ela vai trazer o aluno a ser muito além dessa vida acadêmica, porque ela vai trazer uma consciência para o estudante para ele ser melhor, não só como aluno na universidade, mas como pessoa e como profissional. Que a extensão, ela, de fato, é um requisito acadêmico para a gente poder finalizar a faculdade, isso é verdade. Mas pouco se fala para a gente dessa grande importância, porque a gente, como uma pequena população que tivemos acesso à universidade, principalmente à Universidade Federal do Tocantins, a gente tem que ter a consciência que a maioria da parcela da sociedade não teve o mesmo acesso que a gente. E por isso ela não tem totalmente esse letramento tanto jurídico como acadêmico mesmo. Logo, a sociedade ela está cheia de lacunas, que às vezes já existem políticas públicas para poder resolvê-las, mas que ainda não conseguiu ser resolvidas apenas com as políticas públicas já existentes. Daí nasce a extensão universitária para o acesso à justiça, porque assim o aluno ele vai entender o caso que está acontecendo na sociedade e isso vai ser incentivado por professores, profissionais da universidade mesmo, que vão trazer problemas para dentro da universidade, ou às vezes a gente já sabe que o problema existe e como a gente, essa pequena população, essa pequena parte da sociedade que tem acesso, né, ao ensino superior, ao acesso acadêmico e de qualidade, a gente começa a entender que a gente pode resolver alguns problemas para as pessoas, né? A gente pode ajudar que as políticas públicas, elas de fato realizem. Esse despertar da consciência do estudante, ele vai mudar o estudante como na sua forma profissional. Por quê? É quando a gente vai e apenas vem para a universidade, estuda, vê a teoria, vê todos os princípios, mas a gente não consegue ter uma consciência de que a gente pode resolver grandes problemas com pequenas soluções, a gente vai ser uns profissionais muito fracos quando a gente olha para uma parte mais humanizada. Eu vou trazer aqui, semestre passado a gente fez um projeto de extensão que foi sobre a violência contra a mulher. Então, a gente já sabia que a política pública existe, a gente sabe que a Lei Maria da Penha existe, só que ainda existe muita falta de letramento jurídico em relação à própria lei. Então, a gente levou, né, tanto de forma online, a gente tem uma cartilha de forma online, como também distribuímos e fizemos algumas palestras para algumas pessoas que a gente foi em um evento onde não era 100% mulheres, mas que 98%, né, do evento era composto por mulheres, era um evento público, e lá a gente levou os nossos panfletos, levou o QR Code, que falava para as mulheres
né? E alguns homens também chegaram a receber esses panfletos que elas poderiam ter pessoas que estão sofrendo algum tipo de violência e não sabia que isso acontecia. Então, dentro do próprio folder, a gente levava, né, quais são os tipos de violências e como identificar se você sofre aquela violência, né? A gente fez um quiz também dentro da nossa cartilha digital, que a pessoa ela pode ir lá responder e saber se ela sofre algum tipo de violência. Se ela identificar isso, ela poderia ter o acesso à justiça, porque a gente colocou número de telefone, a gente falou, né, no folderzinho como a lei funciona. Então, a gente pegou isso de um estudo acadêmico que a gente tinha. A gente estudou a lei. Por quê? Porque a gente teve um acesso acadêmico para isso e levamos para uma parte da sociedade que não teve, né, esse grande acesso. Logo, a gente levou a universidade a se conectar com a sociedade. E essa é a grande importância da extensão universitária. Levar a universidade além dos muros, quebrar essa barreira que existe entre acadêmicos que estão aqui e a parte da sociedade que não tiveram acesso à universidade, a esses projetos de extensão. É isso, gente. Essa é a importância da universidade. Da extensão universitária.